Cavernas. Elas são meio que a versão da natureza de um lutador de UFC. Se não te derrotarem com força bruta, vão cortar seu suprimento de ar. Mesmo assim, os humanos ainda pensam: vamos dar uma olhada. Hoje, vamos mergulhar de cabeça nas cavernas mais mortais do mundo. Não há lugar melhor para iniciar essa aventura de espeleologia do que no maior sistema de cavernas conhecido. Com um nome como Caverna do Mamute, você esperaria muito espaço para se mover e, você sabe, não morrer. Ou pelo menos é o que você pensaria. Existem mais de 685 quilômetros de passagens no sistema, e essas são apenas as que já foram mapeadas. É como um camarote VIP subterrâneo, perfeito para bilionários sobreviverem ao apocalipse enquanto o resto de nós é vaporizado. De qualquer forma, mesmo com tanto espaço, cavernas ainda podem ser mortais. E não, isso não tem nada a ver com um animal selvagem. Falarei mais sobre isso depois. Em 1925, Floyd Collins entrou na Caverna do Mamute, esperando transformá-la em uma atração turística. Todo mundo tem um sonho, não é? Naquela época, luzes elétricas eram praticamente um boato. Partes do país ainda estavam no escuro. Então, iluminar uma caverna gigante no Kentucky não era exatamente prioridade. Então Floyd saiu só com uma lamparina e confiança infundada. Horas após o início da exploração, a lamparina começou a falhar. Então ele se virou e tentou voltar para um lugar seguro, mas o destino tinha outros planos. Ele passou por uma passagem estreita e ficou preso. No desespero, ele acabou soltando uma pedra de 12 quilos que imediatamente esmagou seu tornozelo. Se ele ainda não tinha percebido, essa foi uma decisão muito ruim. Floyd ficou preso em uma caverna gelada e completamente escura. Durante 2 semanas, ele sofreu de exposição e morreu antes que alguém pudesse alcançá-lo. E Floyd não era um cara qualquer com uma lanterna. Ele era um dos maiores exploradores de cavernas da sua época, o que realmente não ajuda a situação dele aqui. Acredite, há jeitos piores de morrer do que como Floyd Collins morreu. As cavernas sempre encontram uma forma de superar umas às outras no jogo de quem consegue matar humanos da pior maneira possível. Em 1980, um engenheiro francês decidiu dar uma de Joe Rogan e virar um homem das cavernas. Então, ele foi para a caverna Kitum, no Quênia, com 700 pés de largura e entre 2.300 e 3.000 pés de profundidade. Ok, não é o Grand Canyon das cavernas, mas lá dentro há um assassino. Algo tão perigoso que, se escapasse, todos nós teríamos um dia muito ruim, ou um dia muito curto. É o vírus Marburg. Devemos isso aos morcegos frugívoros egípcios. Após sua estadia subterrânea, o engenheiro francês faleceu. 7 anos depois, um estudante dinamarquês explorou a caverna e teve o mesmo destino. Basta inalar um pouco do pó das fezes deles e sua história termina bem rápido. O vírus de Marburgo mata metade das pessoas que o contraem, às vezes chegando perto de 90%. Começa com a pior combinação de gripe e vírus estomacal da sua vida. Desagradável, mas possível de sobreviver. O final, porém, é marcado por hemorragias e psicose. Os pacientes parecem figurantes de casa assombrada e você achava que a Covid era ruim. Surpreendentemente, as autoridades quenianas ainda não fecharam a caverna Kitum, o que é uma escolha. Algo que eu descreveria como confiante ou otimista. Felizmente, esse não é o caso de uma certa caverna em Utah, uma que traz pesadelos de volta para a comunidade local. Caverna Nutty Putty. O nome sugere diversão em família, mas a realidade grita: não entre aí. Ela foi descoberta em 1960, perto do lago Utah. A entrada dela é um poço no topo da colina, sempre um ótimo sinal. Junte algumas cobras e vira um letreiro neon. Não, mas na verdade, esses eram os menores perigos. Lá dentro, alguns dos corredores e passagens mais apertados do mundo. São 430 metros de túneis e galerias. Um desafio até mesmo para os espeleólogos mais experientes do mundo. Então, naturalmente, 5.000 visitantes por ano se apressavam para testar suas habilidades. Entrar à noite? Totalmente normal. Quem não quer tornar uma caverna mortal ainda mais assustadora? Em 4 ocasiões diferentes, visitantes ficaram presos e tiveram que ser resgatados, e presumivelmente tiveram sua sanidade testada. A caverna foi fechada temporariamente porque as pessoas não apreendiam. Depois de instalar um portão e adicionar um processo de inscrição para controlar as multidões, as autoridades reabriram a caverna em maio de 2009
e logo se arrependeriam dessa decisão. 6 meses depois, John Edward Jones e 3 amigos decidiram explorar a caverna, especificamente uma seção chamada Canal do Parto. Irônico. Jones tomou um caminho errado e se viu em um beco sem saída. Não havia para onde ir, exceto para baixo, um caminho que ele achou que levaria à saída. A passagem tinha 25 por 45 centímetros, um espaço feito para causar pânico, não para pessoas, e Jones ficou preso. A exploração virou uma missão de resgate. Por mais de um dia, Jones ficou pendurado de cabeça para baixo. Os socorristas tentaram de tudo para trazê-lo de volta à superfície. Um sistema de corda e roldana deu a eles uma breve esperança logo antes de falhar. Jones foi lançado de volta para a passagem. Gravidade 1, socorristas 0. Aviso: seres humanos não foram feitos para serem morcegos de vez em quando. O coração de Jones não aguentou e ele morreu. Retirar o corpo dele era arriscado demais, então só havia uma opção. Ele ainda está na caverna, uma parte infeliz da decoração. As autoridades não queriam um Nutty Putty parte 2, então fecharam a caverna de vez. As entradas foram depois preenchidas com concreto, o maior aviso de não perturbe possível. Se você achou Nutty Putty assustadora, a Flórida imediatamente aumenta a aposta com 2 armadilhas mortais subaquáticas. Pare. Previna sua morte. Esse é o aviso que te recebe no condado de Hernando, na costa do Golfo da Flórida. E a Flórida naturalmente disse: segura meu jacaré. Diga olá para a área de manejo de vida selvagem Chassovisca. Ela abriga 2 cavernas subaquáticas, Buford Springs e Eagle's Nest Sink, também conhecida como o Monte Everest do mergulho em cavernas. Aparentemente, a mortalidade é apenas um extra opcional. Buford Springs fica escondida sob um pântano de pinheiros, obrigando os mergulhadores a atravessar lama até a cintura para chegar até lá. A caverna se estende por quase 52 metros de profundidade. Há uma passagem que tem água cristalina, pedras brancas e uma entrada estreita que se estende até 56 metros de profundidade. É uma visão impressionante se você ignorar toda essa coisa de desgraça iminente. Mas Eagle's Nest Sink faz Buford Springs parecer uma piscininha de criança. Um labirinto de 1,5 km de extensão que mergulha a 90 metros de profundidade. Lugar lindo, de novo, se você ignorar a parte em que um passo errado te mata. Já fez uma dúzia de vítimas nos últimos 40 anos. Buford Springs? 2 corpos foram encontrados em 2022, mesmo tendo sido fechada em 2019. Parece que fechado é só uma sugestão na Flórida. Se você gosta de mergulhos profundos na geografia, se inscreva. Estou há tanto tempo nessa pesquisa que já estou criando estalactites. Se você ainda não percebeu, o mergulho em cavernas é um dos esportes mais mortais do mundo. Quero dizer, claro, não é tricô, mas a reputação talvez seja um pouco dramática. A maioria dos mergulhadores que encontraram o ceifador ou pulou toda a parte do treinamento especializado apareceu com equipamentos que, sendo generoso, poderiam ser chamados de otimistas, ou tomou decisões que sugerem que estavam em uma briga de longa data com o bom senso. Meu conselho? Finja ser Jacques Cousteau na banheira. De qualquer forma, os riscos do mergulho em cavernas só aumentam do outro lado do Atlântico. Alguns vão a grandes profundezas, desculpe, não resisti só para bater recordes. Bem-vindo ao Bushman's Hole, na província do Cabo Setentrional, na África do Sul, um enorme sumidouro esculpido na terra. Porque visitar é o chamado do abismo. As pessoas vão porque têm coragem ou porque o bom senso tirou folga. Em 1996, o mergulhador português Nuno Gomes desceu até 282 metros. Essa é a maior profundidade que alguém já alcançou. O fundo? Quem sabe? As coisas ficam bem escuras lá embaixo. É a Terra dizendo, não, isso não é para você. Mas isso não impediu as pessoas de tentarem. Em 1994, Deandre estava a 50 metros dentro da caverna, ajudando sua equipe a se preparar para um mergulho. Ele nunca voltou com vida. A equipe dele presumiu toxicidade por oxigênio, que é respirar oxigênio sob muita pressão. Outra hipótese, hipercapnia, quando o dióxido de carbono se acumula no sangue. Infelizmente, a caverna não fornece pesquisas de saída ou feedback dos clientes, mas eles não conseguiram confirmar nada. O corpo de Dreyer só foi descoberto em 2005 pelo mergulhador David Shaw.
Shaw tentou resgatá-lo, ficou preso no cadáver e também morreu. Essa caverna tem tantas mortes que superaria um filme de terror, e nem é preciso mergulhar para sufocar. O Lago Nyos, no noroeste de Camarões, parece ter uma caverna se você usar a imaginação. É um lago de cratera vulcânica porque cavernas já não eram perigosas o suficiente, alguém resolveu adicionar magma. Em 21 de agosto de 1986, aconteceu um desastre. O lago liberou entre 100 mil e 300 mil toneladas de dióxido de carbono. Toda a área foi coberta pelo gás do sono eterno. Mais de 1.700 pessoas e 3.500 animais de criação sufocaram sob a nuvem invisível. Isso não foi uma erupção vulcânica, pelo menos não do tipo normal e direto. Foi outra coisa. Mais raro, mais perigoso e é tão fácil de passar despercebido. Lagos não deveriam se comportar como latas de refrigerante agitadas, mas o Lago Nyos faz isso. Uma erupção límnica é quando o dióxido de carbono sai disparado da água e cobre a terra, porque é mais pesado do que o ar no qual preferimos não morrer. Hoje, uma série de tubos movidos à energia solar ventila constantemente o gás, o que ajuda, mas não torna o lago seguro. Mergulhar ainda é uma péssima ideia, não que isso impeça alguém. Mas outras cavernas são, na verdade, mais perigosas. Elas te atraem com condições aparentemente calmas, só para depois dizerem, pegadinha. A caverna Guatemperung tem grandes motivos para se gabar. É a maior caverna de calcário da Malásia, com 4,3 quilômetros de extensão. Moradores acharam que partes do teto pareciam cascas de coco e a nomearam Temperung. Mesmo debaixo da terra, a identidade importa. A caverna Alan chega a 72 metros de altura. A caverna Girgazi tem sua coluna de 15 metros e ainda existe um rio subterrâneo. Há muito o que admirar, supondo que você goste de passeios turísticos na escuridão total, mas o público só pode ver 1,7 quilômetros da caverna. E pode confiar em mim, há um bom motivo para isso. Passe pela plataforma 4 e seu cérebro começa a funcionar no modo de economia de energia. O oxigênio enfraquece, respirar vira um esforço e a tontura aparece. As autoridades da Malásia instalaram ventilação para manter os turistas vivos. Porém, sair da área permitida torna a situação rapidamente perigosa. O ar é rarefeito, pesado e não está muito interessado em te manter consciente. Sobreviveu ao ar rarefeito de Tempurung? Ótimo. Agora vamos ver você lidar com um lugar que tenta te cozinhar vivo. Se cavernas fizessem concursos de beleza, a Caverna dos Cristais, no México, ganharia de lavada. Bom, escolha ruim de palavras. Os mineradores só descobriram em 2000. Em vez de veios de minério, eles encontraram cristais gigantes de gipsita. Além disso, prata, zinco e chumbo como bônus. Alguns são tão grandes que o King Kong poderia escalá-los. O maior tem cerca de 11 metros de altura, mas nem pense em planejar uma visita. A caverna não é aberta desde 2015 e há alguns motivos para isso. Primeiro, ela inunda, muito. Agora que elas estão desligadas, a caverna parece um enorme aquário de minerais. E já que a caverna não está fingindo ser Atlântida, ela está tentando se fantasiar de inferno. As temperaturas podem chegar a 58 graus Celsius. Isso é mais quente do que o recorde de 56,7 graus Celsius de Furnace Creek em 1913. Quando você supera o Vale da Morte, está oficialmente se exibindo. E ainda tem a umidade, quase 100%. Pense em Nova York em julho, mas aumente até o ar parecer suado. Combinado com o calor, seu corpo vira um forno desregulado. Suar é inútil. Esfriar, impossível. 10 minutos lá dentro e seus órgãos internos já começam a pedir demissão. Quer ver os cristais? Você precisa ir totalmente para o lado da ficção científica e usar uma roupa especial de resfriamento corporal refrigerada. A água é bombeada por tubos para um colchão de resfriamento enrolado ao redor do seu corpo. Parabéns! Agora você é um ar-condicionado portátil com pernas. Depois de uma caverna que quer ativamente te cozinhar, vamos nos refrescar na Nova Zelândia, onde as cavernas pelo menos tentam parecer amigáveis. O distrito de Waitomo, na ilha norte da Nova Zelândia, tem mais de 300 cavernas, mas a caverna dos vagalumes de Waitomo é a que todo mundo faz fila para visitar. Mais de 500 mil pessoas vêm aqui todos os anos para um passeio tranquilo de barco sob um céu brilhante azul esverdeado.
Parece uma pequena galáxia, e tudo isso graças a um mosquito, a menor lâmpada da natureza. Mas o local é administrado com precisão militar. Chuva do lado de fora significa inundação instantânea do lado de dentro. O riacho sobe rapidamente, as câmaras inferiores desaparecem, e mesmo depois que a água escoa, ficam sérias dúvidas sobre quanto tempo o sistema de cavernas pode permanecer seguro. Em mais de 90 anos, a caverna dos vagalumes acumulou cerca de 4 metros de lodo, a versão natural de uma bomba de banho, o que estreitou os canais. Agora a água passa com mais força, como ao tampar a saída da torneira. 2 anos atrás, a região recebeu um alerta após uma forte tempestade causar enchente repentina. As cavernas tiveram sorte, mas isso mostrou como um passeio de barco pode virar rapidamente uma aventura de rafting subterrâneo. Se visitantes estiverem dentro durante uma enchente repentina, é desastre certo. Há registros históricos que comprovam isso. A caverna Tham Duang, na Tailândia, tem 10 quilômetros de extensão e em junho de 2018 se transformou na sala de fuga mais assustadora do mundo. Em 23 de junho, 12 meninos de um time de futebol e seu treinador assistente entraram na caverna durante o auge das monções. Uma decisão que a caverna puniu imediatamente. Passagens estreitas foram inundadas, empurrando o time 4 quilômetros para dentro até uma pequena saliência rochosa. Horas viraram dias e depois semanas. Com quase nenhuma comida, eles sobreviveram dividindo pequenos lanches e bebendo água da caverna, nada sofisticado. O treinador deles, Ekapol Chantawang, um ex-monge budista, recusou-se a comer e ensinou os meninos a meditar para desacelerar a respiração. Os níveis de oxigênio caíram para 15%. Isso é como estar em uma montanha a 2.400 metros de altitude. Não chega a desmaiar, mas definitivamente é território de "por favor, não levante muito rápido". O alarme foi acionado. Os socorristas finalmente os encontraram, mas a caverna reagiu. O ex-SEAL da Marinha Tailandesa, Samangunan, morreu enquanto entregava cilindros de oxigênio. A caverna havia oficialmente entrado no modo chefe. Logo, quase 10.000 pessoas se envolveram no esforço de resgate. Mergulhadores, soldados, policiais, engenheiros e até um primo que entende de cavernas, todos estavam lá. De 8 a 10 de julho, mergulhadores nadaram por túneis submersos e carregaram cada garoto para fora, basicamente levando-os como pequenas bagagens de mão ansiosas. Cada um dos garotos e o treinador saíram vivos. Gunan foi homenageado. Outro SEAL tailandês, Beirut Pakbara, morreu um ano depois por infecção sanguínea ligada à operação. Hoje, Tham Long permanece fechada durante a temporada de monções porque ninguém quer uma repetição. Da lendária operação de resgate na Tailândia, seguimos para a África do Sul, onde as cavernas não são famosas por milagres, mas sim por engolirem mergulhadores inteiros. Em setembro de 1984, Peter Wilholtzel, de 29 anos e 2 amigos, decidiram fazer uma viagem às cavernas de Sterkfontein, nos arredores de Joanesburgo. As cavernas são famosas por passagens estreitas, túneis alagados e lagos que realmente deveriam ter uma placa de aviso sério. O plano deles? Seguir a linha guia. Ir até o Salão Milner, coletar alguns dados e voltar para casa. Fácil. Em uma decisão digna de filme de desastre, a equipe se separou. O melhor mergulhador foi à frente colocando marcadores, enquanto Peter e um colega menos experiente o seguiam. O que poderia dar errado? Peter e sua equipe adentraram a caverna com o equipamento habitual de mergulho: cilindros duplos, roupas de neoprene grossas, cordas guia e todo o kit não morra hoje. Tudo estava indo bem, então, é claro, Peter viu um túnel escuro e misterioso e disse: "Opa, o que é isso?" Então ele soltou a corda. Por que não trazer um pouco de caos a um labirinto subaquático escuro? Quando perceberam seu desaparecimento, ele já tinha sido engolido por um labirinto que fazia a caverna principal parecer um corredor da IKEA. Totalmente isolado, ele emergiu em uma enorme câmara escondida. Por fim, ele chegou a uma pequena ilha no final de um corredor sem saída. Bom para sobreviver, péssimo para escapar. Sem nenhuma forma de pedir ajuda, horas viraram dias e depois semanas. As equipes de busca vasculharam o sistema como quem procura um celular no silencioso. 6 semanas depois, uma equipe de busca em terra encontrou uma abertura escondida que levava a um túnel sinuoso. Lá dentro, encontraram o corpo de Peter.
Ele conseguiu sobreviver por 3 semanas antes de morrer sozinho no escuro. Na areia ao seu lado estava sua mensagem final: "Eu amo vocês, Cheryl e mãe." Depois do pesadelo subaquático de Sterkfontein, você pensaria que as pessoas parariam de explorar cavernas mortais, mas você estaria enganado. Vamos para Utah. Em agosto de 2005, 5 amigos escalaram a montanha Wawai, perto de Provo, Utah. Eles estavam indo para uma caverna que os moradores literalmente chamavam de Caverna da Morte, no escuro, às 3 da manhã. Um do grupo já tinha estado lá antes e avisou a todos que não era uma boa ideia. Então, obviamente, eles foram mesmo assim. A entrada? Um pequeno buraco subaquático que levava a um túnel submerso de 4,5 metros. Se você conseguir passar, chega a uma câmara apertada com cerca de 60 centímetros de ar. Se não conseguir passar, a caverna faz jus ao nome. 4 do grupo entraram às 4h30 da manhã. Joseph Ferguson, amigo deles, ficou do lado de fora e logo foi considerado o mais sensato do grupo. 2 horas depois, acionou o botão de pânico. Enquanto isso, no mundo dos homens toupeira, o grupo seguia para o túnel subaquático, animado e sem saber que a caverna estava em modo de combate. No momento em que eles nadaram até o ponto de estrangulamento, o lodo explodiu como uma granada de lama. Imagine nadar em pudim de chocolate, mas com a morte como cobertura extra. A corda de segurança sumiu e eles emergiram na pequena bolsa de ar da próxima câmara, com oxigênio só para entrar em pânico de verdade. Quando os socorristas finalmente os encontraram, os 4 estavam de frente para a saída. Eles estavam dolorosamente perto de sair vivos. A caverna foi selada depois. Um momento raro em que todos concordaram que fechar o local para sempre era a decisão certa. Se você achou a Caverna da Morte ruim, a Inglaterra decidiu responder com um sistema de cavernas que basicamente faz um speedrun do conceito de afogamento. As cavernas de Mossdale, em Yorkshire, Inglaterra, são um dos sistemas de cavernas mais mortais do país. Seu perigo é oficialmente classificado como super severo. Sério, isso é real. Quando 6 dos melhores espeleólogos do Reino Unido entraram lá em 1967, as partes mais profundas tinham sido vistas por menos pessoas do que a superfície da Lua, o que, no mínimo, já deveria ter sido um grande sinal de alerta dizendo "volte". No dia 24 de junho, 10 espeleólogos entraram no sistema. 3 horas depois, o tempo piorou muito. 4 espeleólogos sentiram o famoso sinal de alerta tipo "hoje não, Satanás", e decidiram voltar. Os 6 restantes decidiram deixar o bom senso de lado e foram mais fundo em busca de algo para se gabar. A caverna respondeu distribuindo obituários. Quando chegaram a uma das partes mais profundas e estreitas da caverna, eles ouviram a única coisa que todo espeleólogo mais teme: o som de água corrente. A câmara onde estavam presos começou a se encher imediatamente. Inundação dos 2 lados, 6 homens espremidos contra o teto e nenhuma opção além do pânico. Enquanto isso, do lado de fora, a espeleóloga que escapou, Morag Forbes, retornou e achou a entrada submersa. Isso nunca é bom sinal. Ela correu 4 quilômetros até a cidade mais próxima e soou o alarme. Todos os especialistas em resgate que encontrou correram para o local. Quando uma caverna inunda rapidamente, você não corre da água, mas da morte. Se perder o tempo certo, o resgate vira recuperação de corpos. A melhor chance deles era basicamente uma guerra de trincheiras, literalmente cavando um canal para drenar a água que subia. Mas a enchente estava tão alta que os socorristas nem conseguiram começar até o dia seguinte. A caverna basicamente disse: voltem depois. Quando a água baixou, os socorristas entraram na caverna e perceberam que não era um resgate, mas sim uma limpeza. 5 corpos foram encontrados nas passagens estreitas, e por um instante pensaram que o 6º tivesse escapado milagrosamente, mas não escapou. As autoridades selaram a entrada da caverna com concreto para evitar que outros aventureiros tivessem o mesmo destino. Ela ficou fechada até 1971. Foi quando amigos das vítimas puderam voltar para enterrá-las profundamente nas cavernas de lama. Ainda é o desastre mais mortal da história da espeleologia britânica, uma fama que Mossdale provavelmente preferiria não ter. Depois da tragédia de Mossdale, você pensaria que a Grã-Bretanha daria um tempo nas cavernas mortais. Em vez disso,
apresentou outra com um nome ainda pior. Em 22 de março de 1959, um estudante de Oxford de 20 anos conseguiu ficar preso no traseiro do diabo. Sim, esse é o nome de verdade. Esse é o apelido real da caverna Pyx. E faz todo o sentido. Se você ficar preso lá, acaba inalando um monte de gás ruim. E infelizmente, Neil Moss estava prestes a experimentar isso em primeira mão. Neil era membro da Associação Britânica de Espeleologia, um jeito elegante dos ingleses dizerem Clube de Exploração de Cavernas. E o problema de Neil? Sua confiança era maior que sua habilidade. A cerca de 300 metros, Neil achou um poço estreito e sinuoso na câmara de estalagmites. Tinha 45 centímetros de largura e 12 metros de profundidade, um buraco feito por alguém que odeia seres humanos. Neil decidiu dar uma olhada mais de perto. Ele desceu pelo poço usando uma escada de corda. Quando chegou lá embaixo, tentou mover uma pedra enorme do caminho. E foi aí que o universo disse: "Hoje não, camarada." A escada ficou presa embaixo dele, prendendo seu corpo no fundo do poço, e Neil Moss estava oficialmente preso. Os resgates começaram rápido, mas ao tentarem descer as cordas, todas se romperam na borda da caverna. Além disso, o corpo de Neil bloqueava a entrada de ar. Ele estava lentamente sufocando com o dióxido de carbono que expirava dentro do poço. Ficou delirante, insistindo que estava bem. Ele até disse para os colegas irem comer. Quando o cara preso diz que está bem, geralmente esse é o sinal de que, na verdade, ele realmente não está. Socorristas arrastaram cilindros de oxigênio apenas para tornar o ar respirável o suficiente para ficarem de pé. Ainda assim, metade deles cambaleava pelo local. Eles tentaram de tudo, até descer um homem de cabeça para baixo pelos tornozelos para puxar Neil como um prêmio de máquina de garra com tema de caverna. Fracassaram totalmente. Apesar de muitos voluntários e corda suficiente para embrulhar toda a caverna para presente, ela não cedia. Após 24 horas, Neil ainda estava vivo, mas enfraquecendo rapidamente. Então o céu se abriu. A água da enchente começou a invadir a caverna, ameaçando prender também os socorristas. Os coordenadores ordenaram: todo mundo para fora agora. Quando os socorristas finalmente entraram novamente na caverna após a chuva passar, o silêncio dizia tudo. Neil não estava mais respirando. O Dr. Hugh Kidd, o médico presente no local, admitiu depois que foi a única vez em que declarou uma morte sem ver o corpo. A tragédia de Neil mostrou o quanto as cavernas podem ser implacáveis. Felizmente, os exploradores de cavernas modernos têm algumas ferramentas a mais do que apenas escadas de corda e otimismo. Agora, as cavernas podem ser mapeadas com sonar, uma forma de ver as áreas de não vá por aí antes de nadar cegamente nelas. Mergulhadores usam detectores manuais semelhantes a sonar para localizar túneis perigosos submersos. Toda informação é útil. Acima da água, sensores de ar monitoram todos os perigos das cavernas que os humanos adoram ignorar. Níveis de dióxido de carbono, temperatura, umidade e outros perigos ambientais. E desde o resgate de Tham Luang, drones subaquáticos se tornaram a próxima grande novidade. Em um futuro próximo, eles serão capazes de transportar suprimentos, comida, água potável, cilindros de ar, como pequenos robôs DoorDash aquáticos. Não importa o quanto a tecnologia avance, cavernas nunca serão realmente seguras. Elas são temperamentais, imprevisíveis. E quando elas decidem arruinar o seu dia, não dão nenhum aviso antes. Vão direto para o ataque, e os humanos continuam curiosos. A gente vê um buraco no chão e pensa: aposto que tem algo legal lá dentro. E os espeleólogos têm a confiança de quem praticou suas habilidades por tempo demais para não usá-las. As cavernas são as cápsulas do tempo da Terra. Elas têm milhões de anos de história, mas algumas guardam seus segredos do jeito antigo, apagando as luzes e deixando a escuridão fazer seu trabalho. Obrigado por acompanhar hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no MapPack.